Glória a Deus. Amém? Vamos falar de fé. Mas vamos falar da fé cristã. E essa fé cristã, a Bíblia diz, não é de todos. Abra, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Segunda epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ok? Então diz assim o apóstolo: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. É curioso, né? Porque a gente ouve dizer, os pastores ensinam que todo ser humano tem fé. Ele diz: quando você nasce, você já recebe de Deus uma medida de fé. Aí você coloca em prática ou não coloca em prática. Não é isso que a Bíblia diz. Nós vamos entender isso. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento agora. Oremos ao nosso. E nesse momento, Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser ensinados pelo Teu Espírito Santo. Queremos aprender de Deus, porque nós só podemos viver uma vida agradável ao Senhor quando nós aprendemos do Senhor. Nós só podemos servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido quando nós aprendemos, quando nós temos o conhecimento profundo de Deus. Então fala a tua igreja, fala ao teu povo, fala às ovelhas do teu rebanho, aos teus pequeninos, aos teus escolhidos, ao povo que tem o privilégio de ter os seus nomes arrolados nos céus, inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ó Jesus, usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração. Eu preciso da capacidade divina para que eu possa proclamar a tua palavra, porque eu não poderia proclamar essa palavra se ela dependesse de uma capacidade humana. Nenhuma capacidade eu teria se esta não me for dada por ti. A minha suficiência vem do Senhor Deus. Então usa-me nessa noite, inspira-me, capacita-me, fala através de mim a tua igreja, e que tudo que for proclamado desse altar, que seja, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, mas principalmente para a edificação da igreja, para o crescimento espiritual dos teus pequeninos. E eu te peço isso em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, então o apóstolo Paulo diz: a fé não é de todos. Se não é de todos, é de quem? Dos eleitos de Deus. Ele disse isso a Tito, que a fé é dos eleitos de Deus. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos onde há uma grande apostasia em toda a face da terra. Às vezes parece até uma contradição, não é? Você dizer que a fé não é de todos, e nunca se viu falar tanto de fé como se fala nos dias de hoje.
Os movimentos religiosos, eles vão se multiplicando aí, parece uma verdadeira epidemia. Cada dia se abre uma porta dizendo que é a igreja de Jesus. Cada hora você encontra alguém na televisão diferente, no rádio, falando de Bíblia, falando de Deus, falando de fé. Cada momento homens vão se levantando como sendo profetas de Deus, pastores de Deus, né? E falam muito de fé, eles falam de milagres, mas na verdade, esta fé que nós vemos aí sendo proclamada de uma forma tão abundante, não é a fé dos eleitos de Deus. Esta fé que eles proclamam, na verdade é uma fé pagã, é uma fé onde você vê uma mistura de misticismo, com paganismo, com diabolismo. Agora, para enganar os eleitos, para enganar aqueles que não têm conhecimento de Deus, eles enfeitam tudo isso com algumas pitadas de alguns versículos bíblicos. É a maneira que eles encontram de enganar a pessoa. Por isso que você vê aí a fé na fogueira santa, a fé no óleo ungido, a fé num copo com água colocado na frente do rádio da televisão, a fé num tapete de sal, numa promessa a Padre Cícero, a São Francisco, a fé numa romaria, a fé numa procissão, a fé num jejum. É isso que nós temos assistido, ou não é? Não é isso que nós temos vendo sendo proclamado como sendo a fé? Então, na verdade, meus irmãos, tem muita gente se dizendo cristã, se dizendo cheio de fé, mas na realidade não demonstrando nenhuma convicção espiritual. E uma pessoa que tem fé, que tem a fé dos eleitos de Deus, ela tem convicção espiritual. Então, quando não se tem uma convicção espiritual, é porque está se vivendo uma fé pagã, não está se vivendo uma fé cristã. A fé de Deus, a fé bíblica, a fé cristã, não é você confiar em objetos, não é você confiar em coisas, não é você confiar em homens, é você confiar em Deus. Confiar na palavra, confiar nas promessas, confiar no poder sobrenatural de Deus em toda e qualquer circunstância da tua vida. Amém? Eu pergunto, você tem visto aí fora as pessoas vivendo esse tipo de fé? Não. Você não vê isso, mas não vê mesmo. Você não vê as pessoas numa reverência ou numa submissão total ao que está escrito na Bíblia, às promessas que Deus faz aqui na palavra. Você não vê isso. Aqui, ó, estamos bem pertinho, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Paulo faz a mais extraordinária definição de fé. Ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. É a certeza de coisas que eu espero, eu tenho convicção de fatos que eu ainda não estou vendo, mas que eu tenho absoluta certeza que irão acontecer. Por exemplo, nós temos absoluta certeza que somos salvos, que somos predestinados, que a nossa vida está nas mãos de Jesus. Temos absoluta certeza que haverá um dia que nós vamos ressuscitar dentre os mortos, receberemos da parte de Deus um corpo glorificado e reinaremos para sempre com Ele no novo céu e numa nova terra. Essa é a nossa esperança. Senão nós não estaríamos aqui. Senão nós não seríamos fiel a esse Deus. Só que esta certeza e esta convicção que Paulo diz aqui tem que se fazer presente no dia a dia da nossa vida. Por exemplo, olha o que diz aqui o profeta Isaías. Isaías capítulo 43. Versículo 2.
Isso aqui é uma promessa de Deus para o seu povo. Ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quer dizer que ao longo da nossa vida nessa terra, nós vamos passar pelo fogo, vamos passar pelas águas. Esse fogo, essas águas, isso aqui simboliza as tribulações da vida. Quem é que não enfrenta tribulação na vida? Isso aqui simboliza as lutas. São inimigos que se levantam. São as crises financeiras. São os problemas de família. Está tudo aqui. Então, a fé cristã leva você a confiar obstinadamente na palavra de Deus, no poder de Deus. Quando você estiver passando por crises, por águas tempestuosas, de repente você se vê no meio de um fogo, olha, você vai ter a certeza, você vai ter a convicção de que Deus vai te tirar daquela situação, seja ela qual for. Amém? Interessante é que Deus não promete aqui na Bíblia impedir nem você nem eu de passar pelas águas, nem passar pelo fogo. Deus não diz isso. Quando você ouve um pastor dizer: se você aceitar Jesus, tua vida vai se tornar um mar de rosas, tudo vai ficar maravilhoso, nunca mais você vai enfrentar lutas, nem problemas, vai ser uma grande bênção. Não, isso é uma mentira. Não, isso não é a mensagem da Bíblia. Veja que ele não promete isso. O que ele promete é: quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Passou pelo fogo, o fogo não vai te queimar, os problemas não vão te vencer, as dificuldades não vão prevalecer sobre você, porque eu, Deus, sou contigo. Amém? Esses dias agora, eu acho que eu falei aqui de Daniel, falei en passant, de passagem. Falei de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E são exemplos que eu considero maravilhosos aqui na Bíblia, porque esses homens, eles viveram a fé cristã. Esses homens, nos momentos mais difíceis de suas vidas, eles confiaram em Deus. Eles não temeram a ira do rei. Eles não se submeteram ao jugo dos ímpios, dos incrédulos, né? Daniel foi livrado por Deus da cova dos leões. Aí eu pergunto para você: Daniel precisou fazer uma corrente de libertação? Sim ou não? Daniel, para ser livrado da cova dos leões, precisou ungir a cabeça com óleo? Mas uma promessa para Padre Cícero, isso aí ele fez. Fez ou não fez? Não. Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançados na fornalha 7 vezes acesa, Deus aparece lá, livra aqueles 3 homens de uma fornalha 7 vezes acesa, livra Daniel, faz livramentos maravilhosos. Eu pergunto: Sadraque, Mesaque e Abidnego precisaram acender velas para os santos católicos? Precisaram? Precisou fazer um trabalho de macumba numa encruzilhada? Ou na porta de um cemitério? Precisou ir na Universal fazer a fogueira santa de Alibabá e os 40 ladrões? Precisou? Não precisou. Precisou de quê então? O que a palavra diz? O meu justo viverá pela fé. Precisou viver pela fé em Deus, precisou confiar em Deus. O rei disse: olha, seus 3 judeuzinhos, se vocês não se dobrarem diante da minha imagem, eu vou jogar vocês lá dentro do fogo.
E qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Ele disse: olha, rei, quanto a isso, não necessitamos te responder, nós não vamos nos dobrar mesmo. Se Deus quiser livrar, Deus livrará. Se Deus não quiser, Deus não livrará. Mas nós não adoraremos os teus deuses. Nós não faremos nada que seja contrário à palavra de Deus. Amém? Os exemplos se multiplicam aqui na Bíblia, como por exemplo, o que eu vou mostrar para você agora no livro de Marcos, capítulo 8. É impressão minha ou está muito calor hoje à noite? Abafado, não está? Rapaz, que coisa, hein? Lucas capítulo 8. Lucas não, Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 5. Desculpa, peraí, não. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, desculpe. Versículo 5 em diante. Vou ler, tá? Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com a palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Olha aqui o que é a fé bíblica. O centurião tinha um servo, estava em casa doente, de cama, paralítico, sofrendo muito. Ele vai até Jesus. O que eu acho curioso aqui, interessante, é que ele vai direto ao assunto. Ele não fica com arrudeios, ele é objetivo. Ele não fica contando uma história, fazendo aquela, sabe, um retrospecto da vida. Não, Senhor, o negócio é o seguinte, ó. O meu criado está em casa, está de cama, está paralítico, está sofrendo muito. E na mesma hora Jesus diz: eu irei curá-lo. Mas é curioso que ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. A Igreja Católica diz que isso foi um ato de humildade. Está vendo? Foi tão humilde que ele disse: não sou digno de que Deus vá na minha casa. Ah, quem é que não é digno de que Deus vá na sua casa? Então não é de Deus. Não. Quando ele disse: eu não sou digno de que entres em minha casa, é porque ele era um gentio. Ele não era judeu. E ele sabia que não era permitido a um judeu falar, nem mesmo se aproximar de alguém de outra raça. E ele sabia que Jesus era judeu. Ele: Senhor, eu sei que eu não sou digno. Os judeus consideravam os gentios, os nascidos fora de Israel, como uma raça inferior, como pessoas que não tinham direito aos benefícios do Deus dele, do Deus de Israel. Ele disse: eu sei que eu não sou digno, mas já que o Senhor está dizendo que vai curá-lo, manda, apenas manda, com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Mas ele explica por quê. Ele diz: olha, eu também sou homem, sujeito à autoridade. Eu tenho muitos soldados que estão debaixo das minhas ordens. Quando eu digo a um soldado meu: vai, ele vai. Quando eu digo para o outro: vem, ele vem. Quando eu digo a um empregado meu: faz isso, ele faz. Sabe o que ele estava dizendo? O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. O Senhor tem poder sobre tudo.
sobre doença, sobre enfermidade. O Senhor tem poder sobre a natureza. O Senhor tem poder sobre tudo nesse mundo. Então manda uma só palavra. Basta o Senhor dar uma ordem e o meu rapaz ficará curado lá. Não precisa ir. Basta ordenar. Aí no versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Nem mesmo em Israel, onde a palavra era conhecida, onde durante tantos séculos a minha palavra foi proclamada entre o povo, nem mesmo em Israel, que era naquela época a capital espiritual do mundo, Jesus disse, nem mesmo em Israel eu encontrei alguém vivendo uma fé como a deste homem aqui. E ele é um gentio. Tremendo, né? Nem em Israel eu vi um exemplo como esse aqui. Olha que fé extraordinária. Veja que confiança absoluta. Aí no versículo 11, Jesus continuou: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Está mostrando para nós nessa noite que a verdadeira fé, que os verdadeiros filhos de Deus podiam também ser encontrados fora da nação de Israel. Muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, muitos vão participar do banquete celestial, mas os filhos do reino, os judeus, serão lançados nas trevas. Olha que coisa dura. Sabe por quê? Porque os judeus acreditavam que a nação judaica, por ser a nação de Israel, ela ia desfrutar dos privilégios de Deus, simplesmente por ser a nação de Israel. Não, nós somos filhos de Deus, nós estamos garantidos, nós temos direito às bênçãos eternas de Deus. Então, para eles, judeus naquela época, o simples fato de uma pessoa nascer em Israel era a prova de que aquela pessoa era filho de Deus, e isto era a prova de que ela estava garantida para a salvação, que ela tinha a sua salvação garantida. É o mesmo pensamento que existe hoje nas religiões. O cara diz assim: fulano se batizou nas águas, a partir de hoje você é um filho de Deus. Atendeu o apelo do pastor. A pessoa nunca foi numa igreja, um dia vai convidado, às vezes vai quase que arrastado, porque não quer ir. Aí houve uma pregação, no final o pastor faz um apelo, aí o cara não quer atender o apelo, aí o pastor força a barra. Olha, você está tendo uma chance de aceitar Jesus, como se Jesus fosse um cafezinho que você oferece para um e para outro, e o sujeito fica tendo o direito de aceitar ou de recusar. Jesus não é cafezinho, Jesus não é um objeto para ser oferecido às pessoas. Aí o pastor disse: se você não aceitar, olha, pode ser a última chance. Vai que você sai daqui hoje e o ônibus te atropela. E um assaltante dá um tiro na tua cabeça e você morre. Você vai para o inferno, perdeu a salvação. Quem é que não quer aceitar Jesus diante de uma ameaça dessa? Aí o cara diz: bom, para não morrer atropelado pelo ônibus, para não levar um tiro na cabeça de um assaltante, basta atender o apelo desse cara, eu aceito Jesus. E aí, meus irmãos, a igreja já diz que aquela pessoa é filha de Deus, que aquela pessoa creu em Jesus, porque ela atendeu o apelo. Deixa eu mostrar o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 9. Versículo 27. Olha o que Paulo diz para os judeus naquele tempo. Mas relativamente a Israel,
Dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Olha, ainda que eles sejam como a areia do mar, só um remanescente é que será salvo. Só os eleitos, só os predestinados. Em Gálatas capítulo 3, mais na frente, versículo 7 em diante, ele diz assim: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os judeus achavam que porque tinham uma descendência sanguínea, carnal, que eles eram filhos de Abraão. Eles não. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então Paulo está dizendo, não são simplesmente os nascidos de Israel que serão abençoados. É como se ele dissesse hoje, não são os batizados nas águas, não são aqueles que fazem jejum, mas os da fé. Quer dizer que tem um monte de gente aí que vai quebrar a cara. Não, eu tenho muita fé em Deus. Eu não deixo de colocar meu copo com água na frente da televisão para o missionário orar. Não, eu tenho muita fé. Aonde eu vou, eu levo um saquinho de sal grosso, como se fosse um patuá, como se fosse uma macumba gospel, né? Então era como se Paulo estivesse dizendo isso aqui hoje. Os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé que teve o próprio Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você já imaginou isso? E a Bíblia diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Eu fico imaginando quanta oposição Abraão teve nessa época. Porque Deus falou com ele. Uma coisa intimista entre ele e Deus. Como é que ele ia comunicar isso para os parentes dele? O homem tinha toda a sua vida edificada lá em Ur dos Caldeus. E de repente, olha, eu vou sair, eu vou pegar Sara, minha mulher, vou pegar tudo. Deus mandou eu sair dessa terra. É uma terra de paganismo, é uma terra de macumba, é uma terra de corrente, é uma terra de coisas satânicas, diabólicas. E Deus diz que eu vou para uma terra que Ele vai me mostrar. Abraão, onde fica essa terra? Faço nem ideia. É para o norte, é para o sul, é para o leste, é para o oeste, não sei. E como é que você vai? Deus está no controle. Deus vai guiar os meus passos. Deus vai me conduzir. Ele prometeu. Você já imaginou as pressões que Abraão sofreu do pai, da mãe, do sogro, da sogra? Olha o que você vai fazer com minha filha, rapaz. Como é que você vai levar minha filha para uma aventura dessa? Você não sabe nem para onde está indo. Mas Abraão não deu a mínima. Abraão tomou uma atitude pela fé em Deus. Não, se Deus está dizendo, Deus vai cumprir. Eu confio em Deus, eu creio em Deus. Então, é os da fé que teve Daniel, da fé que teve Davi, da fé que teve o centurião, como nós estamos mostrando aqui. Não sou digno de 500 na minha casa, manda uma só palavra e o meu rapaz ficará curado lá. Porque o Senhor
tem autoridade sobre tudo, o Senhor tem poder nas mãos, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível, o Senhor pode chamar à existência as coisas que não existem, o Senhor pode abrir portas fechadas, o Senhor pode tudo. Que fé extraordinária! Da fé que teve aquele paralítico que foi levado até Jesus numa maca. O homem ouviu falar de Jesus, creu que Jesus era Deus, creu que Jesus tinha poder para curar aquela paralisia, e ele chama 4 amigos e diz: me leve até ele. Que bom que ele teve amigos que criam, amigos companheiros, amigos solidários, coisa muito difícil no mundo de hoje. Eles disseram: perfeitamente, vamos te levar. Ele dependia de terceiros, ele não podia ir sozinho. Levaram o paralítico, e o texto bíblico diz que quando ele chega na casa onde Jesus estava, havia uma grande multidão que não podia chegar nem próximo da porta. Olha a dificuldade. Vem de longe, numa maca, trazido pelos outros. Que é isso aí? É a multidão para ver Jesus. Meu irmão, quem está sadio, quem está com as pernas que pode caminhar sozinho, os braços perfeitos, não está conseguindo chegar nem próximo da porta, e a gente transportando você? Aos olhos humanos, esse homem poderia dizer: olha, tudo bem, me leve de volta, agradeço muito, vocês me trouxeram até aqui, mas eu estou vendo que não tem jeito. Deus está vendo que eu fiz o melhor. Não é assim que as pessoas fazem? Não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Na primeira dificuldade, desistem. Na primeira dificuldade, desanimam. Na primeira dificuldade, retrocedem. Mas quem tem fé não retrocede. Paulo disse: nós não somos dos que retrocedem. Se eu, ao longo da minha vida, tivesse retrocedido diante dos problemas, das dificuldades, das lutas que eu já enfrentei no ministério, eu não estaria hoje aqui. Não existiria esse templo. Mas eu nunca retrocedi. Pelo contrário, quanto maior a dificuldade, mais a minha fé entra em ação, mais a minha fé entra em ebulição, mais a minha confiança em Deus se torna uma coisa forte, sabe? É aquela coisa violenta, aquele fogo queimando aqui dentro da gente. O que o paralítico fez? Ele disse: olha, vamos dar um jeito, vamos ver se a gente dá a volta, quem sabe a gente sobe no telhado. E esses 4 amigos dele eram homens de fé, viu? Porque se não fosse com fé, eles: não, tá louco, cara, que história é essa? Tá vendo, você não está vendo que não tem jeito? Olha, o que não falta são pessoas para dizer: você não está vendo que não tem jeito? Você não está vendo que não dá? Você não está vendo que não vai conseguir? Quando Deus tocou no meu coração para implantar essa igreja aqui em Fortaleza, eu estava em Recife. Deus tocou no meu coração num período que nós enfrentávamos uma situação muito difícil, financeiramente falando. E quando Deus tocou, e foi Deus mesmo, e eu anunciei à igreja que ia colocar a igreja em Fortaleza, um grupo de irmãos não disseram para mim, que nunca dizem para o pastor, sempre comentam, né, as escondidas, mas sempre tem um anjo que vem e diz. E teve gente que dizia assim: esse pastor é doido, ele não tem onde cair morto. Olha o problema que a igreja passa, olha a dificuldade que e ele está dizendo que vai abrir uma igreja em Fortaleza. Eu digo: ah, estão dizendo isso? Deixe que eu vá na minha loucura. Suportai-me, pois, na minha loucura, Paulo disse à igreja. Viver por fé para o mundo é uma loucura, para os ímpios é uma loucura. Eu digo: vamos lá. Não tínhamos condições nenhuma financeiramente falando. Você já conhece a história. Não conhecíamos ninguém nessa cidade. Para alugar um prédio tinha que ter um fiador, não tinha fiador.
O rapaz veio com 10 dias, pastor, não tem jeito, vou voltar, vou embora. Mas por quê? Porque não tem jeito. As imobiliárias só alugam com fiador. Sem fiador, tem que dar 10 meses, porque é ponto comercial. Nós não tínhamos nenhum mês para dar. Como é que ia dar 10? Mas eu tinha certeza. Eu digo, se Deus está tocando no meu coração, que foi uma coisa que eu não queria fazer, e Deus está dizendo, você vai fazer, Deus vai dar um jeito. E eu disse, não volte, continue aí. E na mesma semana, ele encontra com um cara que era pastor de uma igreja batista que funcionava aqui. E que eu tinha estado de férias em Fortaleza, me recuperando de uma estafa. E mesmo com estafa, esse cara mandou me convidar para vir pregar na igreja dele. E eu vim e ninguém aceitou a graça de Deus. Todo mundo rejeitou, todo mundo me repudiou. Foi uma tristeza. E ele encontra com esse rapaz e ele diz, cadê o pastor Carlos? Ele está em Recife. Ele desistiu de pregar o evangelho da graça aqui? Disse, não, desistiu não. Agora mesmo estou procurando prédio. Ele diz, ele está disposto, tá? Pois se ele quiser, eu transfiro o prédio para ele. Lembro como se fosse hoje. Eu estava em Recife, no mercantil, no Bom Preço de Boa Viagem. E o rapaz ligou para mim e contou essa história de cadeira, está aqui do meu lado, passa para ele. E ele disse, pastor, se o senhor quiser, o senhor vem aqui, eu vou com o senhor no advogado e digo que a partir de hoje eu quero passar o prédio para vocês. Eu digo, você quer mesmo? Quero. Olha, eu viajei na mesma hora, parei as compras. Deixei minha mulher em casa e disse, eu vou agora. Vou pegar a estrada agora para Fortaleza. Não é amanhã não, é hoje. Eu vou agora, nesse momento. Eu já vim dormir em Fortaleza. No outro dia de manhã eu já estava com o cara. Eu digo, vamos lá. Já faz 11 anos que nós estamos aqui. Aleluia. O Senhor disse, há muito povo meu nesta cidade. Olha aqui. E há muitos ainda que haverão de vir. Então, o paralítico disse, me levanta, bota lá. Eu fico assim, quando eu prego sobre isso, eu fico como se estivesse vendo um filme. Imagine os homens subindo em cima de um telhado de uma casa. Onde será que Jesus está? Qual é o cômodo que ele está? Será que está na sala? Será que está no quarto? Será que está na cozinha? Onde é que ele está? Vamos destelhar, vamos abrir aqui e ver se a gente descobre. Aí descobriram, devia ser na sala, né? Está aqui. Vamos subir o cara, arranja uma corda. Devia ter os curiosos, né? Olha o que vocês vão fazer. Se o cara cair, quebra o pescoço e morre. Fica pior. Não tem a turma do, olha o que vocês vão fazer? Cuidado. Olha, se você for para a igreja, terça-feira, greve da polícia, você vai ser assaltado. Você não vai chegar lá. É melhor ficar em casa trancado. Tem sempre essa turminha, não tem? Que quer jogar um balde de água fria na tua fervura. Você está cheio de fé, cheio de confiança, aí vem um indivíduo e joga um balde de água fria em você. Cuidado, viu? O que não falta é gente para fazer isso. Você pensa em planejar, iniciar um comércio, aí você está todo animado, vai dar certo, eu vou começar a trabalhar por conta própria, eu vou fazer salgadinhos, eu vou fazer doce, aí vem um de lá, olha, é melhor você continuar ganhando salário mínimo, pelo menos está garantido. É pouco, mas todo mês você tem. Olha, pelo menos tem carteira assinada. Aí às vezes o cara, sabe, recebe aquela ducha de água fria e vem a dúvida, o medo e a incerteza. O medo é inimigo da fé. A dúvida sufoca a fé. A incerteza
sufoca a fé também. Então eu fico imaginando que tinha essa turma lá. Como é que é? Você tem uma corda? Arranja uma corda. Você vai fazer o que com essa corda? Vamos amarrar essa maca e vamos suspender esse cara. Vocês vão botar em cima do telhado? Vamos. Meu Deus do céu. Esses caras tão loucos. Como é que é possível isso? Olha, é bom não fazer isso. O risco é muito grande. Eles não quiseram nem saber, colocaram. Imagine aí, suspendendo um paralítico numa maca. Botaram lá em cima, abriram um buraco e disseram: agora vamos descer você, né, amarrado em cordas. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé não pode ser vista com olhos humanos, como você não pode ver a saudade, você não pode ver o amor com olhos humanos, não pode. A fé não é uma coisa concreta, a fé é abstrata. Uma Bíblia, nós vemos, está aqui a Bíblia, está aqui um púlpito, está aqui um lenço. Agora me mostra aí a saudade. Se tiver alguém aí cheio de saudade, como é que eu vou ver a saudade? Com esses olhos eu não posso ver. Mas diz que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé, porque a fé, ela só pode ser vista através das atitudes. Por isso que eu digo para você, meu irmão, a fé que você vê essa gente proclamar hoje, no rádio, na televisão, não tem absolutamente nada a ver com a fé bíblica. A fé da Bíblia não tem nada a ver com essa fé que tem sido ensinada. Você não vê aqui na Bíblia Abraão fazendo uma corrente, você não vê Daniel adorando a imagem da padroeira do Brasil, Aparecida, você não vê Davi fazendo uma romaria a Juazeiro para o túmulo do Padre Cícero, você não vê aqui o centurião indo para Jesus levando uma peça de roupa do servo paralítico. Não tem esse negócio? Traga uma peça de roupa do teu ente querido. Olha a picaretagem. Traga que nós vamos ungir, nós vamos orar sobre essa roupa e você vai levar. Quando ele vestir, Deus vai operar o milagre. Você não vê isso aqui na Bíblia. Você não vê o paralítico participando de um culto da unção com óleo, a unção da cura. Você não vê isso aqui. Volte lá em Marcos capítulo 8. Por que eu estou falando Marcos toda hora, hein? Rapaz. Mateus capítulo 8. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme os teus jejuns. Conforme as tuas vigílias. Não, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Seja feito conforme a tua fé. Qual era a fé do centurião? A fé dos eleitos de Deus. Se esse homem não tivesse demonstrado ter esta fé, jamais Jesus teria operado esse grandioso milagre na vida do servo desse cara. Jamais, 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 jamais. Aí você diz assim: pastor, mas espera lá. Eu conheço um monte de gente, pastor, que creram num santo da Igreja Católica, que creram numa rosa ungida, que creram numa corrente de 12 semanas. Olha, o milagre aconteceu na vida delas, pastor. E aí, não foi Deus que operou o milagre? Não. Deus não opera através dessas coisas. Mas não opera mesmo. E como é que pode, pastor?
E quem fez o milagre? Olha, uma vizinha minha, pastor, ela tinha uma dor na coluna. Olha, ela foi e pegaram uma rosa, esfregaram na coluna. O senhor acredita que a dor sumiu da coluna? Não foi Deus? Não. Não foi Deus. Eu vou te mostrar biblicamente o que foi. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha, preste atenção nisso. Você tem que crer nisso. Existem sinais, prodígios, que são operados através de um poder diabólico, através de um poder satânico. É só você lembrar daqueles sinais que Deus operou lá no Egito, através de Moisés e Arão. Moisés e Arão transformaram as águas do rio em sangue, todos os peixes morreram. Você já imaginou um milagre desse? Todas as águas dos rios que haviam no Egito se transformaram em sangue, os peixes morrerem. Mas você sabe o que a Bíblia diz lá? Porém, os magos do Egito fizeram os mesmos com as suas ciências ocultas. Os ministros de Satanás foram lá e fizeram a mesma coisa. Né? Pastor, mas isso está na Bíblia? Vamos ver. Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Olha, irmãos, um milagre, entre aspas, operado pelo poder do diabo, pode endurecer o coração de uma pessoa a ponto da pessoa não querer dar ouvidos à voz de Deus. Está aqui. Depois fizeram aparecer as pragas das rãs, os magos fizeram o mesmo. Depois você lê esse texto aqui. Só que houve um momento que Deus refreou esses poderes satânicos e eles não puderam mais fazer o mesmo. Os filhos do diabo só podem ir até onde Deus permite que vá. É por isso aqui, ó, que acontecem esses sinais de cura na idolatria católica, no espiritismo você vê curas, no budismo, nessas seitas diabólicas, demoníacas de corrente. A palavra de Deus diz que são de quem esses milagres? Do diabo. O milagre de Deus é sempre consequência da palavra. Sempre, não é consequência de pegar, ó Espírito Santo, entra nessa água, unge essa água, põe o teu poder, e o Espírito Santo deve dizer, tá bom, eu vou entrar, vou dar um mergulho. Pluc! Não. O que eu acho mais grave é isso aqui, ó. Endurece o coração das pessoas. Endurece. Não, é de Deus. Onde eu estou é de Deus. Eu fui curado. Eu tinha uma gastrite, mandaram eu tomar óleo queimado de carro. Porque o bispo ungiu. E eu tomei o óleo, não é que eu fiquei curado. Não, e o cara fica de coração endurecido, que não quer dar ouvido à palavra de Deus nem a pau. Não quer, meu irmão. Cuidado com isso aqui. Porque as pessoas se deixam muito seduzir por sinais. Observe esses movimentos que existem aí fora, que tem programa em televisão, em rádio. Como é que eles fazem para atrair as multidões? Mostrando o quê? Sinais. Olha,
A irmã aqui tinha uma dor na coluna, foi curada. Esse aqui tinha uma gastrite, foi curado. Esse outro tinha não sei o que, foi curado. Aí vai colocando, as pessoas vão não atraídas pela palavra, elas vão atraídas pelos sinais. Por que é que você chega lá em Juazeiro do Norte, olha, e é aquela multidão incalculável. Aí você chega lá em Juazeiro, tem uma estátua de Padre Cícero bem grande, e um monte, cabeça de cera, pé de cera, mão de cera. Eu fui curado de uma dor na mão, e eu prometi levar uma mão de cera, e deixa lá. Muleta, os cambal, aí quem vê aquilo, se deixa seduzir pelos sinais. Não, Deus está aqui. Isso é Deus. A Bíblia diz não, é o diabo. Não é Deus, é o diabo. Endurece o coração das pessoas. Cuidado, por favor, com isso aqui. Muito cuidado com isso aqui. Viu? Você tem que ser seduzido, você tem que ser atraído pela palavra. Não é por sinais, é pela palavra. Você vê que nós pregamos a palavra todos os dias, 1 hora no rádio, 24 horas na internet. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Levante as mãos. Só aquele rapaz? Mais alguém? Tem outro rapaz lá fora, lá na porta. Duas pessoas. Você já imaginou se eu passasse a semana inteira, se eu tivesse ficado de segunda a sexta, anunciando que hoje seria o domingo das maravilhas, o domingo dos milagres. Olha, quem tiver com AIDS vai ser curado, quem tiver com câncer vai ser curado, quem tiver desempregado, eu vou orar e amanhã cedo Deus já vai abrir uma porta de emprego. Olha, a esposa que o marido está nos braços de um amante, venha, traga a camisa do marido, a cueca do marido, eu vou ungir, e Deus vai tirar o marido da mão da amante, vai trazer de volta para casa. Você tem ideia de quantas pessoas estariam hoje aqui pela primeira vez? O que atraiu vocês a virem hoje à igreja? Vocês vieram aqui por quê? Pela palavra? O irmão que está lá fora. Foi pela palavra? Foi? Esse irmão aqui. Ou foi um simples convite de alguém? Ouviu a palavra, alguém falou da palavra, e disse, espera lá, deixa eu ir lá, quero ir lá. Tem uma coisa diferente disso aí. Olha como é diferente, irmãos. Você está vendo como é que é? Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele não diz as minhas ovelhas veem os meus milagres, as minhas maravilhas e ficam tão maravilhados que me seguem. Não, ele não disse isso. Ele disse, não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a minha palavra, obedecem. Eu as conheço e elas me seguem. E elas me seguem. Amém, irmãos? Então esta é a fé dos eleitos de Deus. Não existe outra fé. Ou você vive essa fé, a fé que viveu Abraão, a fé que viveu Daniel, a fé que viveu Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fé do centurião, a fé do paralítico, ou a tua fé não tem nada a ver com Deus. É confiança inabalável em Deus. Na hora das lutas, na hora das dificuldades, você dizer, eu creio em Deus. Está escrito, estou no meio de uma tempestade, águas turbulentas, parece que eu vou me afogar. Não, mas Deus disse que mesmo que eu passasse pela turbulência das águas, as águas não me afogariam, que Ele estenderia a mão dele e me suspenderia, e me tiraria do meio das águas tempestuosas. Eu creio, Deus vai me tirar. Está todo mundo dizendo, vai morrer afogado, não tem jeito, não tem saída, mas você se mantém firme,
contra tudo e contra todos, e Deus age de forma sobrenatural, e Deus faz um milagre acontecer na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, para a glória do Deus eterno. Não precisa nada, não precisa. Pastor, não seria bom o senhor colocar essa mãozinha santa na minha cabeça? A minha mão é igual a sua. Tem nada de excepcional, igualzinha a sua. Não tem diferença nenhuma. É que esses picaretas que tem aí fora, eles querem ser idolatrados pelo povo. Eles querem passar a ideia de que eles são super ungidos. E o povo fica, coitadinho, bota a mão na minha cabeça, ore por mim. Não, você não, eu quero ele é que é o pastor. Eu quero a mão dele que é abençoada. Ungidão, o santarrão, o poderosão. Não existe isso. Não existe isso. E além do mais, a tua oração é tão poderosa quanto a minha. Deus ouve a tua oração como Ele ouve a minha. Deus honra a tua fé como Ele honra a minha, porque a fé que eu tenho é a mesma que você tem. Amém, irmão? Então, quer ser abençoado? Quer ver Deus operar milagre na tua vida? Viva essa fé, uma confiança inabalável em Deus. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.